Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu para passar para vocês a primeira aula relevante do nosso curso de análise técnica para o mercado financeiro. E nessa primeira aula, pessoal, eu trarei para vocês um questionamento muito frequente para o mercado financeiro. E bem como apresentarei para vocês os conceitos iniciais para a compreensão da análise técnica no mercado. E bem, começando então a nossa aula, eu gostaria de fazer para você um questionamento bastante importante. Em sua opinião, o que é que faz com que um preço de um ativo de renda variável acabe subindo ou caindo para o mercado? Será que existe manipulação? O que será que justifica uma alta ou uma baixa para o mercado? E bem, meu povo, sendo bem direto com a minha resposta, isso tudo se justifica por dois fatores importantes. O primeiro deles é por conta da lei fundamental da economia, a chamada lei da oferta e da demanda. E o segundo fator importante que justifica essa oscilação do mercado é exatamente a interação existente entre compradores e vendedores nesse mercado. Orlando, você foi bem direto ao ponto, mas eu não entendi nada que você falou. E bem, para explicar melhor essa questão, vamos diretamente para o gráfico do TradingView observar como é que essa oscilação se justificaria para o mercado. Então, aqui nessa plataforma, clicando, por exemplo, aqui no ativo da BNB, que seria a criptomoeda da Binance, podemos perceber aqui acima que existe uma variação negativa para hoje de 9 dólares e 60 centavos para o seu preço. E no caso, tomando como base o que foi dito anteriormente aqui no slide, o que é que justificaria essa baixa para a BNB? No caso, tomando como base a lei fundamental da economia de oferta e demanda e também sabendo que existe uma interação de compra e venda nesse mercado, nós podemos então supor que existe uma grande possibilidade de estar acontecendo nesse dia uma baixa para o seu preço, porque muitas pessoas quiseram vender e poucas pessoas quiseram comprar nesse momento. E aí, dessa forma, por termos uma oferta maior do que a demanda, a interação de compra e venda está em favor da oferta. E assim, para atingir o chamado equilíbrio de mercado, uma baixa para o seu preço deverá acontecer. Orlando, seguinte, eu não entendi foi nada de novo. Pense então na seguinte situação. Vamos imaginar que você e mais 9 amigos estão em uma praça morrendo de fome e desejam então comprar um cachorro quente. E nisso, com vocês fazendo uma rápida pesquisa sobre as opções que vocês têm para comer cachorro quente, vocês percebem que existe apenas uma loja que vende cachorro quente. E aí, nesse caso, eu te pergunto o seguinte: pelo fato de existir apenas uma loja de cachorro quente para várias pessoas, o que é que você acha que vai acontecer com o preço desse cachorro quente? É natural de se pensar que o seu preço vai ser mais elevado. Isso porque, nesse contexto, nós temos mais demanda do que oferta. No entanto, pessoal, imagine agora o contrário. Imagine agora que você e seus amigos estão em um local que existem centenas de lojas que vendem cachorro quente. Nesse contexto, o que é que você acha que vai acontecer com o preço do cachorro quente? É natural de se pensar que o mesmo vai acabar caindo, porque nesse caso nós temos uma oferta bem maior do que a demanda. Dessa forma, se você conseguiu compreender esse exemplo que envolveu cachorro quente e a lei fundamental da economia com oferta e demanda, você agora provavelmente deve estar entendendo melhor toda essa dinâmica que envolve a lei fundamental da economia e a interação entre compradores e vendedores para então uma oscilação de um preço de um ativo de renda variável. Ah, Orlando, então no caso, por exemplo, da Ethereum, em que podemos perceber uma oscilação positiva de 24 dólares para o dia de hoje. Isso quer dizer então que essa alta está acontecendo porque existem mais pessoas querendo comprar Ethereum do que pessoas querendo vender Ethereum? Ou seja, porque existe mais demanda do que oferta para esse ativo? E a resposta para isso, pessoal, é sim, é exatamente essa justificativa. E bem, entendendo então essa questão, uma das imagens que mais representam bem essa questão que envolve a interação existente entre compradores e vendedores é exatamente a do cabo de guerra existente no mercado financeiro, em que de um lado nós temos os compradores com total interesse em aumentar o comportamento de preço de algum ativo no mercado,
lado, e do outro lado nós temos os vendedores com total interesse em abaixar o comportamento de preço dos ativos de renda variável. Quanto mais pessoas tivermos desse lado, mais positiva então será a oscilação do preço. No entanto, quanto mais pessoas estiverem do outro lado da parte da venda, mais negativa será a oscilação do preço do ativo de renda variável. E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando: ok, Orlando, eu até entendi essa parada que envolve justamente a interação de compra e venda, a oscilação de oferta e demanda e o cabo de guerra do mercado. Mas onde que entra a análise técnica nisso tudo? A análise técnica, pessoal, é uma das formas estratégicas que tanto os compradores quanto os vendedores possuem para justamente tentar fazer lucro nesse mercado. E aí, no caso, o que é que seria a análise técnica e qual seria o seu objetivo para o mercado? A análise técnica ou análise gráfica, ela seria o estudo do comportamento dos preços e dos grandes investidores que, baseado em gráficos de preço versus tempo, tentaria então prever os comportamentos futuros dos preços para que exatamente o investidor pudesse estar do lado certo desse cabo de guerra. Até porque, pessoal, sabemos muito bem que o lado mais forte do cabo de guerra sempre irá vencer. E no caso, saber então qual seria esse lado certo para o mercado é o objetivo da análise técnica. No entanto, meu povo, também é muito relevante destacar para vocês uma fala minha inicial sobre o conceito da análise técnica. A análise técnica seria o estudo do comportamento dos preços e dos grandes investidores. Mas, Orlando, por que estudar o comportamento dos grandes investidores? Estudar o comportamento dos grandes investidores é importante porque é justamente eles que ditam os grandes movimentos aqui nesse mercado. E isso porque, pessoal, o grande player, a baleia ou o grande investidor, eles possuem um grande volume de capital em mãos, em que eles sozinhos podem justamente oscilar positivamente bastante um comportamento de preço de um ativo de renda variável, ou então podem sozinhos oscilar negativamente bastante um comportamento de preço de um ativo em renda variável. Então, no caso, quando acontece, por exemplo, uma forte alta para um comportamento de preço de um ativo em um intervalo muito curto de tempo, é bem provável, pessoal, que tenha entrado um grande investidor nessa parada, ou até mesmo mais do que um grande investidor. E aí, no caso, ele empurraria facilmente para cima o seu comportamento de preço. E nisso, meu povo, a mesma lógica serve para quando o mercado acaba apresentando uma forte baixa. Então, aqui é bem provável que grandes investidores tenham saído da jogada, levando assim a uma forte baixa no seu preço. E nisso, pessoal, através da análise técnica na sua relação de preço versus tempo e volume de negociações, nós podemos aqui identificar, por exemplo, padrões de comportamentos que sinalizam quando os grandes investidores estão comprando ou então quando os grandes investidores estão vendendo. E aí, assim, com base em fundamentos técnicos importantes que inclusive serão passados para vocês mais à frente nesse curso, nós poderíamos usar essas informações para nos posicionarmos do lado correto do cabo de guerra existente aqui no mercado. Já que no caso, minha gente, o lado em que o grande investidor estiver colocado será com toda certeza o lado vencedor desse cabo de guerra. E bem, minha gente, nessa primeira aula vimos alguns conceitos importantes sobre o que envolve a análise técnica e um pouco da dinâmica existente entre o mercado financeiro na interação entre compradores e vendedores. E eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido tudo o que foi discutido nesse vídeo, porque nas próximas aulas veremos um aprofundamento desse conteúdo. E aí, no caso, qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre esse conteúdo, pode colocar aqui embaixo que eu tentarei responder todo mundo aqui nesse canal. E bem, por hoje é só, boa prática, bons estudos e até a próxima aula.